No vídeo de hoje a gente vai falar sobre aquela sensação de não ser suficiente. Eu não sei se você já sentiu isso em algum momento da sua vida, sabe? Aquele sentimento de que eu não tô sendo suficiente para as pessoas, para mim, aquele sentimento que às vezes a gente carrega de que a gente tem que se esforçar muito para ser reconhecida, para ser amada, para ser vista. Muitas vezes um sentimento que a gente carrega de insatisfação, ou seja, eu faço, mas nunca é suficiente. Então, ele é um sentimento que tem causa e tem formas da gente trabalhar isso, o sentimento de não ser suficiente. Qual é o problema da gente sentir isso? Exaustão. Porque o sentimento de que eu não sou uma pessoa suficiente faz com que eu precise me esforçar o tempo todo. Me esforçar para ser perfeita, me esforçar para agradar, me esforçar para fazer o meu melhor, me esforçar para ser vista, para ser reconhecida. E muitas vezes a gente não consegue relaxar. A gente não consegue descansar, ser quem a gente verdadeiramente é, com as nossas sombras, com os nossos defeitos, com as nossas qualidades. Então, esse sentimento de não ser suficiente, ele pode gerar muito estresse, pode gerar ansiedade, e aquele sentimento constante de frustração pode te levar a uma falta de autoconfiança, porque você faz, mas você nunca reconhece o seu valor, você não se reconhece, ou as pessoas até te reconhecem, mas parece que você não se sente reconhecida por elas. Então isso faz você questionar, será que eu sou boa mesmo? Será que o que eu faço é bom? Será que eu importo para as pessoas, né? E se a gente olhar para as nossas necessidades emocionais de criança, desde a nossa infância, a gente tem muito dessa necessidade de sermos importantes, de sermos amados, de sermos suficientes. Então, se você ouvir a frase ou repetir, você pode até repetir comigo essa frase: eu sou o suficiente. Eu sou o suficiente. Olha como isso é libertador, como o som dessa frase é libertador. E talvez você se perceba nesse lugar de que nada do que você é ou nada do que você faça é suficiente. Então esse vídeo é para você. É sobre isso que a gente vai falar hoje e eu vou compartilhar dois movimentos importantes que você precisa fazer e um exercício prático para você fazer no seu dia a dia para trabalhar esse sentimento que é horrível, porque ele acompanha a gente por onde a gente vai e realmente ele é prejudicial para a nossa vida. Primeira coisa é a gente entender por que a gente é assim, por que algumas pessoas carregam esse sentimento. E tem duas coisas, dois fatores principais que despertam isso no ser humano, tá? O primeiro deles são feridas da nossa infância. Então, se você, por exemplo, foi uma criança que foi muito cobrada, nada do que você fazia era bom o suficiente, nada do que você fazia era valioso, sempre podia ser mais, né? A expectativa dos seus pais ou dos seus cuidadores era muito alta sobre você. Isso pode ser uma característica que vai gerar esse sentimento de não ser suficiente na vida adulta. Ou, de repente, você é uma pessoa que não era elogiada, você não tinha elogio, você não tinha incentivo, os seus pais nunca reconheciam o que você fazia, então sempre é aquela coisa, não fez mais nada do que sua obrigação. Você já ouviu essa frase? É frustrante, né? Dói. Então talvez seja uma característica também de uma pessoa que vai desenvolver na vida adulta esse sentimento. Se você viveu alguma outra questão na sua infância, por exemplo, por alguma razão, seu pai foi embora, sua mãe foi embora, um deles às vezes faleceu, ou acabou, eles se separaram e aí você se distanciou de um deles, ou a chegada de um irmão pode fazer você sentir que você perdeu o seu lugar e isso pode trazer esse sentimento de não ser suficiente. Então, as causas emocionais da nossa infância importam. Se você carrega esse sentimento de não ser suficiente, pensa se de repente, olhando para sua história de vida, o que tem ali que possa ter desencadeado isso em você. É importante a gente identificar a causa raiz. Eu tenho certeza que se é o seu caso, só o fato de me ouvir falar sobre isso já vai disparar algo em você, vai disparar um aperto no coração, ou se não um sentimento em você. Se você viveu alguma dessas coisas, vai falar assim, nossa, me identifiquei com isso. Então, esteja atenta ao que você sente enquanto você ouve esse conteúdo também, porque ele vai te dizer, isso existe em mim também. Outra causa que faz a gente carregar esse sentimento de sermos insuficientes é a falta de autovalor, ou seja, a gente não aprendeu a se valorizar, a gente não aprendeu a valorizar as nossas conquistas, as coisas que a gente faz.
Muito pelo contrário, a gente aprende a se cobrar, né, a gente aprende que a gente tem que ser cada vez melhor, que a gente tem que evoluir, melhorar a cada dia, então parece que nunca tá bom, nunca nada do que a gente faz tá bom. Então, como a gente não aprendeu a desenvolver a nossa autoestima e a nossa autoconfiança, a praticar o alto valor, isso pode também fazer com que a gente carregue esse sentimento de não ser suficiente. E eu vejo que, né, trabalhando há 15 anos com pessoas, com esse tema de autoestima, de saúde mental, eu vejo que as duas principais causas da falta de autoestima são essas. As feridas da nossa infância, ou seja, as coisas que a gente viveu e que não foram trabalhadas ainda, e a falta de conhecimento sobre o assunto, ou seja, eu nunca aprendi, então como que eu vou aplicar, praticar algo que eu nunca aprendi? Então, qual é a solução para a gente tratar esse sentimento de não ser suficiente? Essas duas coisas. A primeira, trabalhar suas feridas de infância, então, identificar quais são as causas emocionais desse seu sentimento. É um sentimento que começou quando o seu irmão nasceu, quando a sua irmã nasceu, quando seu pai foi embora, quando seus pais se separaram, ou de repente quando seus pais trabalhavam muito e deixavam você na casa da sua avó ou na escola. Quando nasceu, você identifica isso, você trabalha emocionalmente isso, e muitas vezes você vai precisar de uma ajuda, de uma terapia, de um curso, de uma psicóloga. Por quê? Porque muitas vezes a gente consegue elaborar algumas situações sozinha e outras vezes não. Então, veja bem, se você tem feridas profundas da sua infância que você nunca trabalhou, você precisa trabalhar emocionalmente isso. Identificar quais são essas feridas e como que eu trabalho emocionalmente, entendendo o que tem dentro de mim dessa história. Tem raiva? Tem frustração? Tem mágoa? Tem culpa? Tem tristeza? Então, olhar para a nossa história de vida e nomear as nossas emoções. Se eu olho, por exemplo, para o fato dos meus pais terem trabalhado muito na minha infância, ou pelo fato do meu pai, de repente, ter problema com álcool, ter vício, ou pela minha mãe, uma mulher que me cobrou tanto, que foi tão exigente comigo, que não me elogiava nunca, o que isso gerou dentro de mim? Lá na minha infância, o que eu carrego até hoje? O que ainda gera dentro de mim? Você precisa dar um nome para essa emoção e elaborar ela. Olhar essa história com o olhar adulto. Hoje você cresceu, hoje você é uma mulher, hoje você é um homem que pode olhar para trás e perceber qual foi o significado que eu dei e qual o novo significado que eu preciso dar. Então, poxa, eu fiquei com raiva, eu fiquei triste. Coloca isso para fora, libera essa emoção. Você pode chorar, você pode voltar no momento que você era criança, por exemplo, lembrar de quando isso aconteceu e se conectar com o seu sentimento e colocar isso para fora. Você pode escrever através de uma carta, como que você se sentiu, o que isso gerou em você. Ou seja, para a gente tratar uma ferida de infância, a gente precisa olhar para ela. A gente precisa liberar a emoção que está presa nela e precisa entender como que eu posso agir a partir de agora que eu cresci, que eu sou independente, que eu sou uma pessoa madura ou que eu estou desenvolvendo a minha maturidade. Esse é o caminho para a gente tratar as nossas feridas. E segundo, se você fala assim, nossa, Bruna, para mim, eu percebo que eu tenho muitas coisas, eu tenho muitas feridas, eu percebo que realmente eu preciso olhar para tudo isso, mas não sei por onde começar, né? Se você nunca teve acesso a esse tipo de autoconhecimento, eu indico muito que você procure uma profissional que possa te atender, uma psicóloga, uma terapeuta, que possa te atender e te ajudar a olhar para isso e elaborar tudo isso. Se você já se trabalha, já tem autoconhecimento, né, já passou por processos assim, talvez você consiga elaborar isso sozinho. Então, é você que vai conseguir identificar isso, tá? E o segundo passo que eu anotei aqui é trabalhar o seu autovalor, ou seja, construir a sua autoestima. Então, no dia a dia, você vai olhar para as coisas boas que você faz, você vai reconhecer o seu esforço, você vai perceber que você faz o melhor que você pode, ainda que você não conclua todas as tarefas, ainda que algumas coisas fiquem para amanhã, porque isso faz parte, ainda que você erre muitas vezes, ainda que as coisas não saiam perfeitas, você pode concluir o que eu fiz o meu melhor, eu faço o meu melhor com aquilo que eu tenho o tempo todo, eu reconheço as coisas boas que eu faço, eu reconheço o meu potencial, eu reconheço o meu esforço por trás das tarefas do meu dia a dia, e aí, a partir disso, você começa a trabalhar o que? O seu autovalor. Você começa a passar para você aquela mensagem de que eu sou suficiente, o que eu faço é suficiente. E quando você
trabalha suas feridas de infância e coloca para você essa verdade de que você é uma pessoa suficiente, aí você acaba com certeza vencendo esse sentimento de que nada do que você faz é bom, de que você tem que se esforçar muito para ser reconhecida, para ser vista pelas pessoas. Porque no fundo, todos nós somos suficientes. Eu sou suficiente exatamente como eu sou e você é suficiente exatamente como você é. Esse sentimento de não ser suficiente são só coisas mal elaboradas e mal resolvidas dentro de você. É problema de autoimagem, é problema de identidade e é problema de feridas que você carrega da sua infância. Então percebe como é só algo que você um dia decidiu acreditar, mas que você pode olhar para tudo isso e dizer: por que eu não sou suficiente? O que me faz não ser suficiente? Por que as pessoas são e eu não? Por que eu acho que as pessoas têm uma vida muito melhor ou diferente da minha, ou porque elas são muito melhores que eu? Se você trabalha com mulheres ou tem esse desejo, você precisa dominar esse assunto, autoestima e autoconfiança, o assunto que está por trás das maiores dores das mulheres. Então eu quero te convidar a conhecer a única especialização em autoestima e autoconfiança do Brasil, e eu vou mostrar um pouquinho para você como é por dentro da nossa plataforma. Chegando na nossa plataforma, você tem uma aula de boas-vindas, onde eu passo todas as orientações para você conseguir assistir com o máximo de proveito a sua formação. Temos um módulo dos materiais para baixar, aqui a gente tem tudo que você precisa para ser uma especialista. A apostila com 240 páginas, aqui a gente tem esteira de produto, as músicas que você vai usar, plano de ação, precificação, tudo com aulas gravadas também para você poder, para orientar você nessa sua jornada. E aqui a gente começa a vivenciar o nosso curso. Olha só, o primeiro dia as aulas são separadas por temas para te ajudar também a se achar, a reassistir alguma aula quando você quiser. Então olha só, os temas são incríveis. Dia 1, conceitos da autoestima, movimentos do amor próprio, feridas emocionais. E aí chega aqui no dia 2, a gente entra nos pilares da autoestima. Dia 3, dia 4 também a gente segue aqui com os nossos conteúdos bem profundos, para você se transformar e para você ser uma especialista em autoestima também. E no dia 4 a gente entra na parte do seu plano de ação. Seu plano de ação de marketing, de vendas, de Instagram, a entrega dos certificados, e não acaba por aqui, porque nós temos aulas complementares, temos 18 aulas complementares, onde eu falo sobre passo a passo para você fazer sessão estratégica, para quem está começando do zero, para quem já tem clientes, aula sobre mentalidade, sobre como vencer a dificuldade de cobrar, de autoimagem, ou seja, tudo que você precisa para ser uma grande especialista em autoestima, mentora de mulheres. Tá? Aula de vendas, precificação, olha só. E a gente tem também aqui as reprogramações emocionais, que são os exercícios gravados com a minha voz, para você assistir quantas vezes você quiser, ouvir quantas vezes você quiser. E o mais incrível, temos mais de 30 mentorias gravadas para você assistir todas as vezes que você quiser e acompanhar toda essa jornada dos últimos anos. O link para você conhecer mais está aqui na descrição, então é só você clicar e eu tô te esperando. E se a gente parar para olhar, são crenças que a gente tem, são significados que a gente dá, e inteligência emocional, para a gente desenvolver a nossa inteligência emocional, para a gente construir a nossa autoestima, não tem como a gente fazer isso se a gente não olhar a nossa vida com um olhar adulto. Não o olhar daquela criança que foi abandonada, que foi esquecida, que de repente não teve as suas necessidades emocionais supridas. Mas sim olhar para a nossa vida com o olhar de adulto que a gente tem hoje. O olhar de adulto que diz: os meus pais me deram o que eles puderam, ainda que eles tenham me dado pouco ou muito. Eu era uma criança indefesa, mas hoje eu cresci, eu sou uma adulta, eu sou um homem, eu sou uma mulher, e eu posso enxergar as coisas de uma forma diferente. Por quê? Porque eu posso suprir as minhas necessidades emocionais. Esse é um ponto importante quando a gente fala de maturidade emocional. Eu posso suprir as minhas necessidades emocionais. Ou seja, eu preciso me sentir suficiente, em primeiro lugar, para que aí sim as pessoas consigam, para que eu me sinta suficiente perto das pessoas, né? Porque ninguém está preocupado se você é ou não é suficiente, cada pessoa carrega em si esse sentimento, e cada pessoa está tentando elaborar e se sentir melhor perante aos outros e perante ela, de acordo com as suas inseguranças, com as suas fraquezas. Então é uma busca individual que todo ser humano está passando. Por isso que a gente sempre tem que, não é buscar isso fora, mas sempre olhar para dentro e a gente ter essa certeza de que a gente é suficiente. Afinal, fomos feitos por alguém que não erra, que não faz nada mais ou menos. Então Deus não errou na hora de fazer você, na hora de me fazer, não faltou nada, nem em mim, nem em você. Somos como temos que ser. E isso, quando a gente trabalha essa visão de mundo, quando a gente enxerga
se coloca nesse lugar de filha, de criatura, a gente consegue realmente firmar nossa identidade, de que a gente é quem a gente precisa ser, de que a gente tem tudo o que a gente precisa ter. Eu tenho certeza que se você abrir a sua mente para o que eu trouxe aqui nesse vídeo, vai te ajudar. No momento que você estiver ali numa situação, sentindo essa coisa de que você precisa se provar, de que você precisa se esforçar demais, de que as pessoas precisam reconhecer o seu valor, se você lembrar do que eu falei aqui agora, se você repetir a frase para você, eu sou o suficiente, como eu sou o suficiente como eu sou, aos pouquinhos você vai vencer tudo isso. E um exercício prático para você fazer no seu dia a dia que vai te ajudar é você anotar, tem um bloco de notas ou um caderninho ali perto da sua cama, onde você todo dia vai anotar 3 frases de validação interna, 3 frases que você vai se elogiar no final do dia, você vai se validar no final do seu dia, dizendo, olha, parabéns por ter feito a dieta certa, parabéns por ter concluído uma tarefa que você estava adiando, parabéns porque você conseguiu hoje ser calma e equilibrada, parabéns. Você vai dizer, você vai se validar e isso vai te ajudar também a vencer essa falta de autovalor que também pode acarretar esse sentimento de não ser suficiente, certo? Porque somos suficientes, então repita comigo, se você assistiu esse vídeo até o final, escreve aqui nos comentários, eu sou suficiente. E aí você vai perceber, repita essa frase com frequência, você vai perceber a força que ela tem, tá bom? Bom, se você gostou desse vídeo, curte, se você ainda não curtiu, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve, porque toda semana a gente traz conteúdos aqui para te ajudar na sua saúde mental, na sua inteligência emocional, na autoestima, para você ter uma vida mais leve, mais feliz, tá bom? E também, se você lembrou de alguém durante esse conteúdo, compartilha com a pessoa que você lembrou. Um beijo no coração, fica com Deus e até o próximo vídeo.